Então, gente, dando continuidade à nossa disciplina de biologia celular, tanto para a turma de engenharia de pesca 20.2, quanto para a turma de licenciatura em ciências naturais de 20.1, hoje nós teremos essa aula que será assíncrona e cujo tema será limites celulares. Então, vamos falar sobre membrana, transportes através da membrana, certo? Entre outras estruturas membranares. Bem, começando a falar sobre a estrutura da membrana, como eu já havia comentado com vocês em outras aulas, mais especificamente nas aulas sobre composição química da célula, eu comentei com vocês que a membrana plasmática, ela tinha essa estrutura, uma estrutura básica, eu disse, não só a membrana plasmática, mas todas as membranas celulares. E aí, quando eu falo da carioteca, que é a membrana que delimita o núcleo, quando eu falo da parede, das organelas que fazem parte do sistema de endomembranas, mais à frente eu vou falar do sistema de endomembranas, das organelas, então tenham em mente que essas membranas dessas organelas também têm uma estrutura básica a mesma da membrana plasmática, que é esta bicamada fosfolipídica, certo? Então, vejam bem, aqui a estrutura de um fosfolipídio, como vocês podem ver, eu já falei para vocês, já comentei que os fosfolipídios são moléculas anfipáticas, certo? Ou seja, eles têm uma parte, como característica, eles têm que uma parte do fosfolipídico ela é hidrofóbica, ou seja, ela repele, não tem afinidade com a água, e uma parte é hidrofílica, que tem afinidade com a água. Então, eu falei para vocês. Então, olha, o modelo é essa bicamada fosfolipídica. Então, vejam, temos essa região que é uma camada e aqui essa outra camada, certo? Por isso que a estrutura básica é uma bicamada fosfolipídica. No entanto, nós não temos na estrutura da membrana apenas os fosfolipídios. Nós temos carboidratos principalmente que podem fazer parte do glicocálix, que é uma camada mais externa que serve para a questão de reconhecimento celular, certo? Então a gente tem, olha, carboidratos, a gente tem moléculas conjugadas como os glicolipídios, né, que são estruturas de carboidratos com lipídios, como eu falei para vocês. Nós temos proteínas conjugadas como as glicoproteínas, certo? Nós temos outros grupos de lipídios, por exemplo, a gente tem moléculas de colesterol, tá? E nós temos vários tipos de proteína compondo essa membrana plasmática, certo? Então, nós temos, de maneira geral, as proteínas que são ditas proteínas periféricas. Proteínas periféricas, elas estão na periferia, não exatamente e se incluindo a membrana plasmática. A gente tem proteínas periféricas, a gente tem proteínas integrais. Essas proteínas integrais, elas podem atravessar a membrana, como é o caso aqui, que a gente acaba, alguns denominam de proteínas transmembranas. Nós temos proteínas aqui, como em alfa-hélice, tem essa estrutura. Nós temos proteínas que formam canais para passagem de substâncias diversas, como nós vamos falar um pouco mais à frente. Essas proteínas, elas recebem um nome de maneira geral como porinas, ou seja, porque são proteínas que têm poros, que permitem a passagem de substâncias através da membrana. Vejam, então, que a membrana plasmática, ela não é contínua, certo? Ela não obstrui a entrada ou a saída, ela apenas é seletiva. Lembram daquela propriedade da membrana plasmática, que é a permeabilidade seletiva, ou seja, ela permite a entrada e saída de substâncias, de íons, conforme a sua necessidade. Então, a gente tem alguns canais que permitem essa entrada, essa saída e a seleção, então, dessas substâncias. Então, daí a principal característica da membrana plasmática. E a membrana plasmática apresenta algumas especializações. Exemplo de especializações de membrana. Nós temos as microvilosidades.
As microvilosidades, elas são são expansões da membrana. E como é que fica? São essas expansões, essas expansões, as microvilosidades, elas parecem como se fossem dedos de luvas. Há umas projeções, como vocês podem ver aqui, umas projeções das membranas que formam as microvilosidades. Então, essas projeções, elas só podem ser formadas, obviamente, porque nós vamos ver à frente, quando formos falar sobre citoesqueleto, que os filamentos de actina, alguns filamentos proteicos, eles auxiliam nessa projeção ou expansão da membrana plasmática. E essas microvilosidades aumentam a superfície de absorção. Ora, imagine, se essa membrana dessa célula ela fosse reta, a superfície de absorção só ia ser na parte apical, na parte superior da célula. Ela sendo assim, com essas expansões permitem, então, que em toda essa superfície que circunda, que reveste essas microvilosidades, possam haver, por exemplo, um processo absortivo, como é o caso que ocorre no intestino, na mucosa, na parede do intestino. A gente sabe que o intestino ele tem uma função de absorção de nutrientes. Então, o que potencializa, o que favorece a otimização desse ápice da célula são justamente as microvilosidades, por aumentarem a superfície de contato, a superfície de absorção da célula. A gente pode encontrar também nos túbulos renais essas microvilosidades. Então, onde tem dobras, vilosidades, a grande função é justamente aumentar a superfície de contato para que a célula possa otimizar a sua função. Além das microvelocidades, a gente tem essas estruturas aqui que são as interdigitações. Vejam, as interdigitações são esses conjuntos que a gente diz que são conjuntos de reentrâncias, de saliências, sabe? Então, é o contato entre células vizinhas. O nome, recebe esse nome de interdigitações, imagine como se fosse dedos, dígitos, contato, como se fosse, digamos, peças de quebra-cabeça que se encaixam. Então, é um tipo de junção celular. Então, essas reentrâncias, essas saliências, elas ocorrem entre membranas celulares de células vizinhas, certo? E esse espaço intercelular, esse espaço entre as células, favorece trocas de substâncias entre elas que é constante. Como exemplo, a gente tem células dos túbulos renais. Então, aumenta a superfície de contato, aumenta o processo de encaixe, de adesão entre essas células, e além disso, devido a essas reentrâncias que eu falei para vocês, também favorece essa troca de substâncias. Além desses tipos de junção, que são as interdigitações, nós temos os desmossomos. Os desmossomos, eles são já junções mais fortes. Ocorre também entre células vizinhas, e nesse caso são junções mais fortes, certo? Então, vejam bem, nessa imagem a gente tem a parede aqui de uma célula desse lado, então a membrana dessa célula e a membrana da outra célula. As interdigitações é como se fossem pequenos encaixes. Já os desmossomos, a gente vê um processo de ancoragem, como se eu fosse dar um exemplo, a grosso modo, é como se eles tivessem já, além, quanto que as interdigitações seriam apenas um encaixe, os desmossomos, além dessa proximidade, teria tipo como se fossem cordas prendendo uma célula a outra, por isso há uma junção mais forte, certo? E só que, obviamente, não temos cordas entre essas células, nós temos filamentos proteicos que fazem parte lá do citoesqueleto da célula, certo? Então, a gente tem esses filamentos proteicos que fazem uma ancoragem e permitem essa adesão, essa forte adesão entre essas células. Então, um tipo de ancoragem. Os desmossomos, eles permitem ainda que haja essa troca também de substância entre essas células vizinhas, certo? Notem que há um pequeno espaço entre
essas células vizinhas. Esse espaço, ele é composto pelo glicocálix, que é aquela estrutura que eu falei, que é predominantemente constituída por carboidratos. Além dos desmossomos, a gente também tem o complexo juncional. Só que o complexo juncional, diferente dos outros que eu citei, dois anteriores, o complexo juncional, ele representa tanto uma estrutura de adesão entre células vizinhas, mas também ele se apresenta como uma estrutura de vedação entre essas células. Ou seja, nesse caso, não há troca de substâncias entre essas células, certo? Então, esse trânsito de substâncias, ele é vedado, diferente dos desmossomos que eu comentei para vocês e das interdigitações. As interdigitações, essa troca é mais intensa. Desmossomos diminui um pouco, mas ainda ocorre. No complexo juncional, então, essa troca de substâncias, ela é vedada, certo? Então, é como se tivesse lá os desmossomos, mas além dos desmossomos, tem algumas estruturas, regiões de aderência, tem uma zona de oclusão e umas regiões de aderências, que são a aderência mais forte, ou seja, é como se além daqueles filamentos proteicos, tivesse como se fosse uma estrutura em forma de um cinto revestido e assim dando uma junção muito mais forte entre essas células, certo? É o que a gente pode observar entre células epiteliais, por exemplo, células que precisam, células epiteliais, células de revestimento que precisam, como são de revestimento e há uma constante, digamos assim, desgaste nesse epitélio, uma constante zona de contato, é preciso que haja uma forte ligação entre essas células. Então, dando continuidade, a gente vai falar sobre os transportes que ocorrem através da membrana plasmática. Uma vez que eu falei para vocês que a membrana ela controla o que entra e sai, então a gente precisa que seja explicado esse tipo de transporte. Vocês devem lembrar lá do ensino médio, enfim, mas eu preciso que vocês compreendam. Não quero que vocês decorem como ocorre, se é o transporte de soluto, solvente, do mais do menos concentrado. Vocês precisam entender, certo? Como é que ocorre esse processo de transporte. Então, vamos relembrar e vamos falar sobre o transporte passivo. A gente tem o transporte passivo e o transporte ativo. O tipo de transporte passivo, como o nome já diz, é passivo, não há um gasto energético para a célula. Lembrem que a energia da célula é sob a forma de ATP, que é adenosina trifosfato. Então, no transporte passivo, não há gasto energético para a célula. Já no ativo, há esse gasto energético. Bem, e por que há ou não esse gasto energético? No transporte passivo, não há o gasto energético, por quê? Porque ele ocorre a favor do que a gente chama de um gradiente de concentração. Mas o que é o gradiente de concentração? O gradiente é para onde deve fluir naturalmente um determinado soluto ou um determinado solvente. Por exemplo, se você está num lugar onde está cheio de gente e um lugar onde está vazio, a tendência, obviamente, é as pessoas saírem do lugar que está cheio para o lugar que está vazio, certo? Da mesma forma, por exemplo, um fluxo de água de uma correnteza, você tem um gradiente de concentração para onde a água corre. Se você colocar uma determinada substância, um determinado objeto ali, ele vai correr o fluxo. Tipo, se eu for tomar banho numa cachoeira e for nadar no sentido da correnteza, eu posso até ficar parada e não vou gastar energia, de certa forma. E se eu for nadar contra a corrente, obviamente, vai haver um gasto energético.
Então, o gradiente se trata disso, de onde há tendência de migrar determinado soluto ou determinada solvente. Se você vai no fluxo, ou seja, no gradiente, não vai haver gasto energético. Se você vai contra esse fluxo, contra esse gradiente, obviamente vai haver esse gasto energético. Ok? Espero que esteja ok até aí. E aí eu vou. Esse que é o ruim de ser aula assíncrona, né? Porque eu não posso nem conversar com vocês, não posso perseguir vocês, mas enfim. Vou tentar dar aqueles exemplos que vocês gostam. E aí, entendendo que é o transporte passivo, que não há gasto energético e ocorre a favor do gradiente de concentração, vou falar para vocês que existem basicamente 3 tipos de transporte passivo, que é a difusão simples, a difusão facilitada e a osmose. Então, vamos de difusão simples, certo? Bem, quando eu falar de difusão, eu estou falando de soluto. Vejam, conceito de soluto e de solvente. Imaginem água e o sal, cloreto de sódio. A água a gente sabe que é o solvente universal. O soluto, que é o cloreto de sódio, a gente tem lá os íons, então a gente pode dissolver o soluto no solvente. Então, geralmente vão ter vários tipos de solvente, mas basicamente, predominantemente, o solvente mais em a maior abundância será a água, né? E a gente vai ter como soluto íons, outras moléculas, como, por exemplo, a frutose, outros tipos de carboidrato. A gente já falou de vários componentes orgânicos e inorgânicos que nós podemos encontrar na célula. Ok. Então, quando eu falar de difusão, eu estou falando de soluto, certo? Então, vamos falar de íons, de outras moléculas, então eu estou falando de soluto, ok? Então, a difusão simples, lembre, quando eu falei que não há gasto energético, a difusão simples é a passagem de soluto, tá? De um meio por outro, de um meio para outro, certo? Passagem de um soluto de um meio para outro. Vamos usar o exemplo aqui do oxigênio. É a passagem do oxigênio de um meio para outro meio. Se é a favor de um gradiente de concentração, então, já que é a favor de um gradiente de concentração, então, geralmente não, há a passagem desse soluto, que é o oxigênio, do meio mais concentrado para o meio menos concentrado. Esse é o gradiente de concentração, porque determinado soluto tende a migrar do local onde tem muito para o local onde tem pouco. Do lugar onde está mais concentrado para um local onde está menos concentrado. Exemplo disso. Esse exemplo vai para a Amanda, ela vai estar assistindo, se ela não assistir, ela vai falar, exemplo disso. Macapá Santana, o ônibus de Macapá Santana lotado. É mais fácil a pessoa que está dentro do ônibus lotado sair do ônibus, a pessoa está lá na porta, imprensada. É mais fácil a pessoa sair desse meio onde está mais concentrado e ir para o menos concentrado, ou é mais fácil quem está de fora, que seria o meio menos concentrado, conseguir entrar no ônibus? Obviamente, a pessoa que vai querer sair do meio onde está menos para entrar no ônibus lotado que está mais, vai ser contra um gradiente, vai gastar a sua energia. Diferente de eu estar lá na porta, imprensada, eu quero descer mais quem me empurra para fora. Ou seja, o gradiente ele sempre sai de onde está mais concentrado, o soluto sempre vai sair do meio onde está mais concentrado para onde está menos. No caso do transporte passivo, que eu estou falando da difusão simples. Espero que estejam entendendo. Então, a difusão simples nada mais é do que a passagem de soluto. Lembrem quando eu falar de difusão, eu estou falando de soluto. Passagem desse soluto, olha, aqui eu estou dentro da célula e aqui fora. Então, a difusão simples, vejam só, esses pontos azuis, eles representam o nosso soluto. Então, vejam que dentro está lotado e aqui fora não. Então, a passagem do meio, desse soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, se dá a favor de um gradiente de concentração, ou seja,
sem gasto energético. Portanto, a gente diz que esse tipo de transporte através da membrana é o tipo de difusão simples, certo? A difusão simples, ela pode ocorrer, algumas moléculas, elas conseguem atravessar a bicamada fosfolipídica, por serem moléculas menores, lipofílicas, conseguem atravessar essa membrana plasmática por difusão simples, ou, como vocês podem ver, algumas moléculas simplesmente podem atravessar também pelos canais, né, dessas estruturas aqui que eu já falei para vocês, que são algumas proteínas que formam poros, né, são as porinas. E aí, olha, essas moléculas conseguem, esse soluto consegue passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado também a partir desses canais, certo? Esses canais proteicos. Vejam bem, aqui eu tenho um canal aberto e aqui eu tenho um canal fechado, ou seja, essas proteínas elas podem mudar essa conformação, permitindo a entrada e saída ou não desse soluto. Por isso que a gente diz que é uma permeabilidade seletiva. Isso varia, isso vem para equilibrar a célula. Lembrem que eu estou falando de soluto, tá? Então, vejam bem, esse material, esse soluto, ele passa do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, a favor de um gradiente de concentração, portanto, sem gasto energético, então caracterizamos como um tipo de difusão simples, que é o que ocorre, por exemplo, no transporte do oxigênio para os tecidos. Por quê? Vejam, quem é que transporte? Como é que o oxigênio entra no nosso organismo? Beleza, professora, eu respirando, beleza. Respirei, oxigênio vai para os pulmões, lá nos pulmões ocorrem as trocas gasosas. E aí, o oxigênio, ele é carreado pelos nossos glóbulos vermelhos, pelas hemácias. Então, as hemácias, elas carregam o oxigênio através da corrente sanguínea. Beleza. Ou seja, a gente tem a corrente sanguínea e a gente tem os tecidos. Onde é que vai estar a maior concentração de oxigênio? O oxigênio, que é o nosso soluto, ele vai estar mais concentrado aonde? Na corrente sanguínea, visto que as células, as hemácias, nossos glóbulos vermelhos, são eles que transportam oxigênio. Então, nos vasos sanguíneos vai estar lotado de moléculas de oxigênio. Ou seja, vai estar mais concentrado os vasos sanguíneos do que os tecidos, certo? Vamos pensar no fígado. O fígado, né, tecido, e aí tem os vasos sanguíneos que vão estar passando por lá irrigando. E aí o que acontece? Como o oxigênio, ele é um soluto, está mais concentrado na corrente sanguínea, esse oxigênio, ele vai do meio mais concentrado, do local onde está mais concentrado, que são os vasos sanguíneos, para o local onde está menos concentrado, que é o meu fígado ou qualquer outro tecido. Então, essa passagem do oxigênio, que é um soluto, do meio mais concentrado, que é o vaso sanguíneo, para o meio menos concentrado, que são os tecidos, se dá por um processo de difusão simples. Então, é o maior exemplo de difusão simples, a passagem de oxigênio dos vasos para os tecidos, visto que nos vasos há maior concentração de soluto, esse soluto vai a favor do gradiente de concentração, ou seja, vai dos vasos sanguíneos para os tecidos. Portanto, a favor de um gradiente de concentração. Ok? Alguém não entendeu, tenho certeza. Então, o que vocês fazem? Volta um pouquinho e escuta mais devagar, quantas vezes for, tá? Se tiverem dúvidas ainda, me mandem mensagem por e-mail lá no nosso canal, lá por WhatsApp, no nosso grupo, tá? Que aí eu explico, faço um áudiozinho para vocês. Então, difusão simples. Difusão simples, já falei. E a difusão facilitada? Difusão facilitada é quase a mesma coisa. Ocorre o transporte de uma molécula também, de um soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, né? Ou seja, a favor de um gradiente de concentração, assim como a difusão simples, da mesma forma. No entanto, a difusão facilitada geralmente ocorre com moléculas maiores, certo? Por exemplo, uma frutose, que é um, sei lá, um monossacarídeo, enfim.
Outras moléculas que geralmente não conseguem atravessar a membrana plasmática bicamada e também não conseguem passar por canais ou não tem canais específicos proteicos. E aí, o que acontece neste caso? Esta molécula que é maior, ela se fixa a uma proteína e essa proteína, que é uma proteína carreadora, então a proteína muda, ela se liga à proteína, essa molécula maior, se liga à proteína, a proteína muda sua conformação, e aí então essa molécula maior, ela consegue adentrar a célula. Entrar ou sair da célula, nesse caso, certo? Então, há uma proteína facilitadora, por isso que é uma difusão facilitada, uma proteína facilitadora, uma proteína carreadora, certo? Então, da mesma forma, é como se, vejam bem, eu tenho um soluto, eu tenho uma frutose, imagine um carboidrato, vou falar um monossacarídeo, tenho um monossacarídeo que vai sair do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, portanto, a favor de um gradiente de concentração, no entanto, não consegue atravessar a membrana por algum motivo, pela sua conformação, então precisa de uma proteína carreadora, uma que vai facilitar, por isso que a gente fala que é uma difusão facilitada. O fluxo do soluto do mais para o menos concentrado é o mesmo da difusão simples, no entanto, tem esse auxílio, essa facilitação. Certo? Ok, gente? Não sei por que vocês ainda nem assistiram esse vídeo, mas eu acredito que vocês já estão cheios de dúvidas. Certo? Mas então vou ter que dar um exemplo, um daqueles exemplos loucos para vocês. Certo? Então vamos lá. Pensei aqui, imaginem que vocês estão num show, deixa eu ver de quem? Do Luan Santana, lá na Expofeira. Não sei se vocês são fãs do Luan Santana, mas imagine que vocês estão no show do Luan Santana na Expofeira. E aí vocês são fanáticos pelo Luan Santana e vocês chegaram cedo e ficaram bem na frente, lá no gargarejo. Ficaram lá na frente esperando. E aí foi lotando o show e depois vocês ficaram sufocados, morrendo lá. Vocês estão no meio, vocês estão lá na frente, onde está muito concentrado. Quando o local onde está muito concentrado, estou falando de pessoas, mas serviria para solutos, mas imaginem que vocês são os solutos, imaginem que está muito concentrado lá na frente. É mais fácil, segundo o fluxo, segundo o gradiente, é mais fácil vocês saírem de lá da frente, de onde tem muita gente, e ir para onde tem pouca gente, ou é mais fácil eu que cheguei agora, no show, chegar lá onde vocês estão? Muito mais difícil. Para eu chegar lá onde vocês estão, vocês não vão deixar eu passar, eu vou dar um gasto energético, cotovelada, tapa, soco, enfim. Vai haver Para eu chegar lá do meio menos concentrado para o mais concentrado, vai haver um gasto energético imenso. Diferente de vocês. Então, a difusão é assim: vocês saírem do meio mais concentrado, vocês estão passando mal lá na frente. Vocês querem sair a favor do gradiente de concentração, do meio mais concentrado de gente para o meio menos concentrado. Você quer sair, até te empurram, as fanáticas começam a te empurrar e tu sai. Beleza. Então, a difusão simples é assim: o soluto, ele sai daquela concentração, de onde está mais concentrado, e vai para o menos concentrado. Isso seria a difusão simples. E como seria facilitada nesses nossos exemplos loucos? Você estaria da mesma forma lá na frente, enlouquecidamente gritando e jogando beijo para o Luan Santana, e aí você passou mal. E aí o que acontece? Lá vem o segurança, pega você no colo e te carrega lá para o meio menos concentrado. É assim que acontece. A difusão facilitada é dessa maneira. Sai o soluto do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, só que vem uma proteína carreadora ou facilitadora, que nesse caso seria lá o segurança te carregando nos seus braços para levar para o meio onde está menos concentrado. Então, de certa forma, não há, como é a favor desse gradiente de concentração, não há esse gasto energético.
Espero que vocês tenham entendido. E se vocês não forem fãs do Luan Santana, digam que vocês são para vocês não estragarem meu exemplo, tá? Então, e aí, lembrem que quando eu falei de difusão, eu disse para vocês que a gente está falando de soluto, certo? Quando eu vou falar agora de um outro tipo, certo? De outro tipo de transporte passivo, eu estou falando de solvente, quando eu falo de osmose. Todo mundo gosta de falar de osmose, osmose. Ah, aprendeu por osmose. Nem sabe o que é osmose, mas aprendeu por osmose. Mas, enfim, quando a gente fala de osmose, a gente está falando de solvente. Quando a gente fala de solvente, vamos pensar logo no nosso solvente universal, que é a água. Então, a osmose é a passagem de solvente de um meio, certo? Nesse caso, menos concentrado por mais. Ah, professora, mas não falou que o soluto era do mais para o menos? Beleza, mas está falando de solvente, agora vocês vão entender o que é. Uma coisa é uma coisa, e outra coisa é outra coisa, como diria aí uma pensadora contemporânea. O que acontece? Vamos pensar. O nosso corpo, ele sempre busca a homeostase, a estase, o equilíbrio, certo? Então, o nosso corpo busca esse equilíbrio. Ou seja, se eu tenho uma quantidade de soluto no lugar, ou muito concentrado, o que acontece? Precisa ir solvente para tentar, vamos pensar na água, precisa ir água lá e solvente para tentar diluir esse conteúdo, certo? Imagine, quando você come um camarão salgado, imagine que vocês almoçaram hoje o camarão salgado com açaí. O que acontece? Começa a te dar o quê? Sede, porque o teu corpo precisa o quê? Como se fosse diluir esses sais, certo? Então, teu corpo começa a pedir água, você aumenta a quantidade de ingestão de água. Então, você começa a ingerir mais água, porque na tentativa, certo, de equilibrar essa quantidade de sais que foi ingerido. Ou seja, geralmente onde tem mais sais é para onde vai o fluxo do solvente, nesse caso da água, nosso solvente universal. Então, se eu como muito alguma coisa salgada, o meu corpo pede água para tentar diluir esses sais. Ou seja, o meu corpo ele está mais concentrado de sais. Então, o fluxo da água por osmose ele tende a ir para onde está mais concentrado. A água vem para onde está mais concentrado. Outro exemplo: salga o peixe. Quando você salga o peixe, o que acontece? Imaginem, já vou dar um exemplo lá para o povo da engenharia de pesca. Se você salga o peixe, você está passando o sal na superfície do peixe. Ou seja, fora do peixe não vai estar mais concentrado de sais. Então, quando você salga o peixe, o que acontece? O sal ele tende a puxar a água, certo? A favor do gradiente de concentração. Lembra que não há gasto energético. Então, por osmose, essa água ela tem que sair do peixe. Por isso, quando você salga o peixe, ele não fica seco, ele não perde a umidade, a água. Então, é por conta da osmose. Quando você salga o peixe, o sal, ele puxa água, certo? Ou seja, o meio mais concentrado em sais, ele tende a puxar, a atrair a água por osmose. Ou seja, a água, o solvente, ele sai de onde está menos concentrado, que no caso é dentro do peixe, para onde está mais concentrado. Que é o que vai acontecer. Alguns peixes, eles têm, em ambiente natural, obviamente, eles têm alguns processos fisiológicos adaptativos. Mas, por exemplo, se você pegar um peixe de água doce e colocar na água salgada, o que vai acontecer? A água salgada, como ela é mais concentrada em sais, ela tende a puxar a água. A água tende a sair do peixe e ir. A água retida, né, nos tecidos, nas células do peixe, tende a ir para
o meio, no caso que é mais concentrado em sais, que é uma água salgada. E aí o peixe iria, então, desidratar. No entanto, nesse caso, muitos peixes, por exemplo, que vivem em ambientes distintos, que dissolvem em ambiente de água doce, enfim, há umas adaptações fisiológicas, mas a grosso modo, teoricamente, seria assim. Lembra dos caras também lá da UFC? Outro dia que eu fiquei sabendo, algum aluno me falou isso. Os caras do UFC, quando eles têm que fazer a pesagem para diminuir a retenção de líquido, ouvi falar que eles, além de naquela piscina lá de gelo e tudo mais, eles ficam como se fosse uma salmoura, um local que há uma grande concentração de água salgada, justamente para tentar diminuir a retenção de líquidos, porque se teoricamente se está nesse ambiente mais concentrado, você tende então a puxar água, ou seja, a água ir do meio menos para o mais concentrado. Ou seja, sempre o meio mais concentrado é o meio que vai puxar a água. É a direção a que a água vai, para o meio mais concentrado. Lembrem só quando vocês comerem um camarão salgado, que vocês vão começar a puxar água, enfim, entendeu? Puxar grosso modo, tá, gente? Só para vocês entenderem. Mas o fluxo do solvente, o solvente, ele caminha, o gradiente de concentração do solvente sempre é do meio menos para o meio mais concentrado, maior concentração de soluto, certo? Nesse sentido, lembra daquela questão do meio hipertônico, hipotônico, enfim, isotônico? Bem, o meio hipotônico, tá? O meio hipotônico seria um meio menos concentrado de sais. Lembra que o fluxo do solvente vai para onde está mais concentrado. Se o meio é hipotônico, ou se o meio tem menos concentrações de sais do que a célula, o que acontece? A água, o solvente, ele tende a ir para onde está mais concentrado. Então, a água tende a migrar para o interior da célula. E isso pode levar a célula a estourar, por exemplo. Por outro lado, se eu pegar uma célula, por exemplo, uma célula sanguínea, como vocês estão vendo aí no exemplo, e colocar num ambiente com uma maior concentração de sais, lembra que a maior concentração de sais puxa água, ou seja, vai tender, então, se colocar nesse meio de maior concentração, ou seja, em um meio hipertônico, a tendência, então, é sair água. Então, haver a desidratação ou murchamento da célula. Por outro lado, se você colocar em um meio isotônico, o que é um meio isotônico? É um meio que tem uma concentração de sais igual ao da célula. Se você colocar no meio isotônico, não vai acontecer nada, a célula vai permanecer como está, não vai entrar e não vai sair solvente. Então, a célula vai continuar da mesma maneira. Tá certo? Então, esses tipos de transporte são os tipos de transporte passivo. Mas, por exemplo, eu já dei o exemplo aqui para vocês das hemácias, mas, por exemplo, alguns protozoários que vivem em ambiente aquático, principalmente protozoários ciliados que vivem, ele tem alguns vacúolos, que a gente chama de vacúolos contráteis, que são vacúolos que auxiliam no processo de regulação dessa pressão osmótica. Porque imagina, eles vivem na água, então eles estão. Foi um mecanismo adaptativo, então eles estão sujeitos às variações do ambiente aquático, então eles poderiam constantemente estourar, murchar, enfim, que poderia restringir a vida deles, logicamente. Então, esses vacúolos, eles ajudam a controlar a entrada e a saída de dissolvente nessas células, nas protozoárias. Ok, então até agora eu falei de transporte passivo. Agora eu vou falar de transporte ativo. Vocês já sabem que o transporte ativo, ele ocorre contra o gradiente de concentração, certo? Ou seja, há um gasto energético. Bem, é como se eu nadasse contra a corrente, eu estou contra o gradiente, estou contra o fluxo. Tá? E qual seria o maior exemplo desse processo? O maior exemplo seria a bomba de sódio e potássio.
Vocês lembram da bomba de sódio e potássio? Porque todo mundo tem preconceito com a bomba de sódio e potássio. E aí, eu tenho aqui os esqueminhas da bomba de sódio e potássio, mas eu fiz um desenho para vocês melhor entenderem a bomba. Vou mostrar aqui para vocês. Vejam bem, o que é a bomba de sódio e potássio? Aqui eu fiz um esqueminha para vocês. Vou até arredar esse sódio para cá. Vou arredar esse sódio e potássio para cá. Aí, então, eu fiz esqueminha. Aqui é a nossa célula, tá? Então, vejam só. Dentro da célula, o que a gente observa? Dentro da célula, no meio interno, tem uma maior concentração de potássio. Ok? Se dentro tem a maior quantidade de potássio. E aí, fora da célula, a maior concentração de sódio. Mas vejam bem, por isso que eu vou ter uma representação de uma letra de uma fonte maior, porque tem mais sódio fora e tem mais potássio dentro da célula. E aí, o que acontece? Beleza, maior quantidade de sódio fora, mas também eu tenho uns potássios dentro da célula. Desculpa. Eu também tenho os potássios fora da célula e os potássios também em menor quantidade. Dentro da célula, maior concentração, como vocês podem ver, é de potássio. Mas também eu tenho os íons sódios dentro da célula, em menor quantidade. Se eu digo para vocês que esse tipo de transporte é um transporte ativo, é um transporte, se são íons, eu estou falando de íons, eu estou falando de soluto. Então, se são íons, o que acontece? É a passagem de soluto. Se eu digo que é contra o gradiente de concentração, eu vou de onde tem menos, tá? Eu vou de onde tem menos para onde tem mais. Então, o transporte ativo é a passagem de soluto do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, o potássio, ele vai da onde ele está em menor quantidade para onde ele está em maior quantidade. Por quê? Porque é contra o gradiente de concentração. É o oposto da difusão, que a gente falou, porque é contra o gradiente de concentração. Então, neste caso, quem está em menor concentração fora, o sódio ou o potássio? Como a gente pode ver, como eu representei aqui pelo tamanho da fonte, potássio está em menor concentração. Então, o potássio migra daqui, onde está em menor concentração, para onde está em maior concentração. Sendo assim, olha, eu tenho aqui a entrada de 2 íons de potássio. 2 íons potássio. Por outro lado, o sódio, veja que o sódio tem uma menor quantidade de sódio dentro da célula. E fora há uma maior concentração de sódio. Então, se é contra o gradiente, vai sair esse sódio que tem menos daqui e vai daqui para onde tem mais sódio. E aí, então, eu tenho, olha aqui, a saída de 3 íons sódio. Então, isto representa a bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio é um sistema que ocorre simultaneamente em que há a entrada de 2 íons potássio e a saída de 3 íons sódio. Contra o gradiente de concentração, não esqueçam, a bomba de sódio e potássio é um tipo de transporte ativo. Se é um tipo de transporte ativo, há a saída do soluto de onde tem menos para onde tem mais. É tipo aquele cara que eu falei para vocês, que ele está na parada de ônibus e tal, e chega uma Capa Santana, ele quer entrar e quer forçar a entrada de um ônibus lotado. Então, é um tipo de transporte ativo, ele sai de onde está menos para onde está mais concentrado. Então, o sódio, ele sai daqui onde está menos para onde está mais. E o potássio também sai de onde está menos, que é fora da célula, para onde está mais, certo? Isso é a bomba de sódio e potássio. Entra 2 íons potássio e saem 3 íons sódio.
Perfeito, mas para que serve a bomba de sódio e potássio? Me digam aí. Só para complicar a cabeça e tudo? Não. Vejam bem. Não vamos pensar em íons, vamos pensar em cargas de maneira geral, certo? Veja, se entram duas cargas positivas e saem três cargas positivas, onde que vai ficar mais cargas positivas? Onde vai ficar mais positivo e onde vai ficar mais negativo? Teoricamente, se entram dois, deveriam sair duas. Entrar para tentar equilibrar, certo? Se entra duas cargas positivas, era para sair duas cargas positivas. Mas é justamente aí a chave da bomba de sódio e potássio. É entrar somente dois positivos e sair três positivos. Entrando só dois positivos e saindo três, o que, que vai acontecer? Dentro da célula vai ficar mais negativo e fora vai ficar mais positivo. Dessa maneira, certo? E aí, o que que acontece? Na parte interna da membrana, vai ficar mais eletronegativo e na parte externa vai ficar mais positivo. Então, esse é o objetivo da bomba de sódio e potássio. É gerar essa diferença de potencial de membrana, que a gente chama de potencial de repouso da membrana. Ok, gente? Potencial, essa é boa, né? Potencial de repouso da membrana. Foi demais agora, né? Assim. Então, qual é o grande objetivo da bomba de sódio e potássio? A bomba de sódio e potássio, o grande objetivo dela, com a entrada de dois potássios e saída de três sódios, é gerar essa diferença de cargas, essa diferença de potencial elétrico. Sendo assim, dentro fica mais negativo e fora fica mais positivo. Essa diferença de potencial, essa diferença de cargas de dentro e de fora, da parte interna e externa da membrana, lembrem que a membrana é uma bicamada fosfolipídica. Então, é isso que dá uma estabilidade para as membranas de todas as células, ok? É isso que dá a estabilidade da membrana. Para que aquela bicamada também não é fixa, aqueles fosfolipídios pode haver movimentação, mas o que acontece é que isso dá essa diferença de potencial, ela que auxilia nesse repouso da membrana. É isso que dá estabilidade para as membranas, e isso ocorre nas membranas de todas as células do nosso corpo. Ok? Então, esse processo a gente chama de potencial de repouso da membrana. Ok. Mas o que acontece? Tem dois tipos celulares que podem fazer, embora por milésimos de segundos, rapidamente, fazer essa inversão de cargas. Ou seja, inverter para que fique dentro da célula mais positivo e fora mais negativo, certo? No que a gente chama, nesse processo de alteração desse potencial de repouso da membrana, a gente chama de despolarização, tá? Esse processo de alteração, de inversão de cargas do que seria originalmente aqui o potencial de repouso da membrana, vejam, todas as células têm a bomba de sódio e potássio para gerar esse potencial de repouso e dar uma estabilidade na membrana plasmática. Acontece que dois tipos celulares podem inverter essas cargas momentaneamente. E quais seriam esses tipos celulares? São as células musculares e os neurônios, as células nervosas, os neurônios, certo? Porque a gente tem o processo de contração muscular
certo? O processo de contração muscular ocorre devido à ligação de um neurônio, uma ligação neuromuscular, certo? Um neurônio com musculatura que, então, muda esse potencial de repouso, altera, para que haja processo de contração muscular. Então, quando eu estou falando aqui, os meus músculos estão se contraindo, então essa musculatura vai estar se despolarizando. Só que isso são milissegundos, enfim. E esse potencial elétrico, ele pode ser alterado. A gente tem os neurotransmissores, a gente tem a questão das sinapses elétricas, e que alteram esse potencial de membrana, tá? Então, esse processo de alteração do potencial de repouso a gente chama de despolarização. Só que logo em seguida, essa célula retorna, essa célula bem aqui, ela retorna, lembrando que são só esses tipos celulares, células musculares e neurônios. Então, rapidamente eles retornam a essa polaridade inicial, que a gente chama, então, de repolarização. Certo? Então, as células musculares e as células nervosas, elas podem fazer essa inversão de cargas momentaneamente, no processo de sinapse, uma sinapse neuronal, né? De um neurônio com o outro, uma sinapse neuromuscular, que são 10 neurônios com células musculares, despolarizam. E, logo em seguida, retornam no processo que a gente chama de repolarização. Então, a nossa bomba de sódio e potássio, nem escrevi aqui para ficar bonitinho, né? A nossa bomba de sódio e potássio, ela tem essa função de gerar o potencial de repouso da membrana, que ocorre em todas as membranas de todas as células. Certo? E o que aconteceria se não existisse a bomba de sódio e potássio? Vamos saber a importância da bomba de sódio e potássio. Vejam, sabem aquela injeção letal? A injeção letal que lá, enfim, na pena de morte e tudo mais, o que acontece? O que eles utilizam? Nessa injeção letal, eles utilizam uma injeção de cloreto de potássio, KCl. Já cabe aqui o nosso KCl. Então, aquela injeção letal, ela é cloreto de potássio. Lembra lá nos Estados Unidos e alguns países, atualmente já não está mais muito se usando, mas enfim, já se usou bastante na década de 90, alguns locais ainda utilizam, enfim. Mas por conta da questão dos direitos humanos, comitês de ética, está se abolindo o uso. Mas o que tem naquela injeção letal? Aquela injeção letal, a gente tem cloreto de potássio. O que eles fazem? O indivíduo é condenado à morte, digamos. O que acontece? O indivíduo é condenado à morte, e aí o que acontece? Eles aplicam um anestésico geral, relaxante, um anestésico geral no indivíduo, e aí o indivíduo promove, enfim, uma analgesia, certo? O indivíduo, enfim, é anestesiado. E aí eles vêm com a injeção de cloreto de potássio. O que o cloreto de potássio faz? O cloreto de potássio, ele desestabiliza toda a bomba de sódio e potássio, certo? Ele desestabilizando a bomba de sódio e potássio, o que acontece? Acontece que todas as células perdem esse potencial de repouso. O que acontece? Todas as células, elas começam a inverter essa polarização. Todas as células começam a despolarizar. E despolarizar de maneira irreversível. Por quê? Porque só os únicos dois tipos celulares que possuem a propriedade de despolarização, que conseguem fazer essa repolarização, são as células musculares e neurônios. Uma vez que eu injeto cloreto de potássio, todas as células, imagine as células da pele, células do fígado, células de todos os tecidos, elas despolarizam, e essa despolarização é irreversível. E aí causa desestabilização de todas as membranas celulares
e com isso causa a degeneração das células, tecidos dos órgãos, o que leva à morte do indivíduo. Ok? Muitas vezes, né, problemas cardíacos, uma parada cardíaca, por exemplo, de ter uma parada cardíaca, o ressuscitamento, às vezes há uma injeção de cloreto de potássio intracardíaca para tentar estimular a questão da musculatura cardíaca, enfim. Mas o que é que eu quero dizer para vocês? Que a bomba de sódio de potássio ela é muito importante porque ela estabiliza a membrana de todas as células. Se a membrana plasmática for desestabilizada, as células morrem, degeneram, enfim. As células morrem, e é isso que acontece quando é aplicada lá a injeção letal de cloreto de potássio, que há desestabilização, e então há todo esse processo de desestabilização, de descoordenação da bomba de sódio de potássio em todas as células. Ok? Então, como vocês já sabem, esse transporte ativo, qualquer coisa, voltem, lembrem que é o contrário da difusão. Há a passagem, lembra que a gente falou agora de sódio e potássio, de um meio menos concentrado para um meio mais concentrado, e aqui, como a gente pode ver nessas imagens, enfim, com um gasto energético sob forma de ATP. Aqui é só mostrando, né, o processo, vou até dar um ESC aqui para vocês, mas o que acontece? Vou dar um pause. A bomba de sódio e potássio, vejam bem, essa imagem representa a bomba de sódio e potássio, vejam, vou parar aqui, vejam, quem é que está maior concentração aqui fora da célula? O sódio, certo? E maior concentração o potássio. Como há contra o gradiente de concentração, vejam que está entrando duas moléculas aqui azul, que são representadas pelo potássio. Então, olha só, está entrando 2 potássios e está saindo 3 sódios. E esse verdinho que se liga bem aqui está representando o ATP, visto que é um processo, um tipo de transporte ativo que necessita de energia para que ocorra. Ok. E aqui embaixo, a gente vê o processo de despolarização, que, como eu já falei para vocês, ocorre apenas com os neurônios e células musculares. Aqui mostrando o neurônio. Então, para vocês verem que é muito rapidamente que ocorre, olha. Aqui é a parte interna, essa parte azul é a parte interna, é o citoplasma do neurônio, normalmente tem que estar negativo e fora positivo, e aí ocorre um potencial elétrico em que há a inversão. Essa inversão de cargas ela é causada pela passagem de um impulso nervoso, através de uma sinapse, como eu falei para vocês, uma sinapse, uma ligação entre uma sinapse neuronal, né, de um neurônio com o outro, ou uma neuromuscular, aqui mostrando neuronal. E aí a passagem de um impulso nervoso gera um potencial elétrico, obviamente que tu não vai pegar choque, que são milivolts. Então essa geração desse potencial elétrico faz com que haja esse processo de despolarização. Vejo que é quase simultâneo o processo de inversão e retomada do potencial de membrana. Então ocorre quase simultaneamente o processo de despolarização e de repolarização dessas células, apenas neurônios e células musculares. Não esqueçam que eu vou perguntar isso para vocês, com certeza. Esperem isso na prova da semana que vem. E vocês vão ter que explicar toda a bomba de sódio de potássio, então vocês têm que saber toda a bomba de sódio de potássio. Ok, falamos dos transportes de maneira geral, através da membrana, com gasto energético, sem gasto energético, enfim, a favor ou contra o gradiente de concentração, mas existem substâncias ou moléculas maiores, né? Ou seja, existem tipos de transporte através da membrana que são transportes em bloco, tá? E a gente tem os processos que a gente chama de endocitose, que a gente tem a fagocitose e a pinocitose.
Então, a grosso modo, vocês lembram, né? O processo de fagocitose, ele representa o englobamento de partículas sólidas. E para ver esse englobamento, imaginem englobando um parasito, um protozoário. O protozoário tem toda uma composição. O protozoário é uma célula, enfim, tem toda uma composição. E aí, o que acontece? Como são moléculas maiores, a célula, ela precisa englobar, certo? Não passaria de qualquer maneira ou de qualquer modo pela membrana plasmática, mesmo pelos canais. Além disso, quando ocorre a fagocitose, esse englobamento da partícula essa partícula englobada, ela precisa ser isolada, precisa ser delimitada também pela membrana. Então, para isso, o que acontece? As células, elas emitem projeções de sua membrana, que vão ser projeções citoplasmáticas também, e isso com o auxílio do citoesqueleto, né, do esqueleto celular. E aí, o que acontece? Há essas projeções em formas de pseudópodes, vocês lembram lá que são pseudópodes, né? Que etimologicamente significa falsos pés, entenderam? Então, há essa projeção dos pseudópodes para o englobamento da partícula. Vejam só aqui, olha. A projeção, perdão, a projeção desses pseudópodes para englobar essa partícula aqui. E vejam que essa partícula, ela é englobada, mas olha, esse englobamento se dá com essa partícula revestida, então, por uma membrana também, pela própria membrana da célula, para isolar. Porque imagina se for uma coisa que pode matar a célula, for uma partícula que pode lesar a célula. Ela precisa estar isolada. Para quê? Porque essa partícula ela vai precisar ser digerida. Aí vão entrar, quando a gente falar de digestão intracelular, falar dos lisossomos, os lisossomos vão precisar atuar para digerir essa partícula. E para que ele possa digerir essa partícula, precisa que sejam lançadas enzimas proteolíticas, enzimas hidrolíticas, enfim. E aí, essas enzimas poderiam, inclusive, causar a morte, a autólise, que a gente chama morte da célula. Então, essas enzimas que são lançadas, elas vão ser lançadas dentro dessa estrutura que foi formada após o processo de fagocitose. Essa estrutura formada, que a gente chama é uma bolsa delimitada por membrana, que a gente chama de fagossomo. Então, produto da fagocitose, nós temos o fagossomo, certo? Aqui a gente tem apenas uma animação mostrando aqui uma célula englobando essa partícula aqui que está marcada em vermelho. Então, o produto da fagocitose, né, da ingestão de uma partícula, do englobamento de uma partícula sólida, através da projeção dos pseudópodes, a formação do fagossomo. E isso a gente vai falar mais para frente, quando a gente for falar dos lisossomos, que são responsáveis pelo processo de digestão intracelular. Por outro lado, tem a pinocitose. A pinocitose, a grosso modo, ela auxilia, né, na verdade, ela é um englobamento também de partículas, só que de partículas líquidas, certo? E aí, essas gotículas de partículas líquidas, elas estimulam com que ocorram, né, como se elas pressionassem, estimulam com que haja a formação dessas estruturas que são as invaginações. Então, há uma pressão, essas invaginações, né? E aí, então, elas são englobadas. E essas partículas líquidas também serão delimitadas por fragmentos de membrana da própria célula, para justamente isolar, proteger no processo de digestão. E essa bolsa proveniente da pinocitose, a gente chama, então, de pinossomo. Então, tanto o fagossomo quanto o pinossomo vão ser bolsas que vão estar lá, vão auxiliar no processo da digestão. A célula, então, depois vai fazer, os lisossomos, que são responsáveis pela digestão intracelular, vão fundir nessas vesículas, nessas bolsas, tanto o pinossomo quanto o fagossomo, para que haja o processo de digestão intracelular, que nós vamos falar mais à frente. E esse processo de digestão celular, como todo processo de digestão, vai haver absorção de algumas substâncias, certo?
dessa partícula que foi englobada, então algumas substâncias vão ser reaproveitadas pela célula, outras substâncias serão eliminadas pela célula. E esse processo de eliminação de substâncias, a gente chama de exocitose, certo? Então, vejam, aquela vesícula, aquela estrutura com o material já digerido, que não vai ser utilizado pela célula, vem, essa vesícula caminha, funde novamente com a membrana plasmática, vejam aqui a bicamada fosfolipídica, e então elimina da célula possíveis moléculas que possam ser nocivas, ele enviam para o meio extracelular. Então, o transporte em bloco para fora da célula a gente chama de exocitose. Ok, gente, esses processos de transporte em bloco, como nós vamos falar mais à frente de digestão intracelular, nós vamos ver mais detalhadamente, certo? Mas tudo ocorre dentro dessas vesículas. Então, o fagossomo, o pinossomo, ele é revestido por vesículas. E as vesículas, como parte, né, como são derivação da membrana plasmática, tem aquela estrutura de bicamada fosfolipídica base com todas aquelas proteínas, glicoproteínas, carboidratos, colesterol na sua estrutura. Lembrem que todas as membranas celulares, todas as estruturas membranárias, sejam vesículas, sejam outros componentes do sistema de endomembranas, sejam a carioteca, tem essa constituição básica, que é a bicamada fosfolipídica. Ok, gente?